Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos a nossa semana de Pentecostes. Quisemos fazer como uma preparação para a solenidade de Pentecostes. A igreja, isso pode ser verificado pela própria liturgia da missa diária, a igreja quer nesta semana incutir em nós uma sede, uma abertura, um ensejo à pessoa do Espírito Santo. Então é muito oportuno que nós tenhamos esta semana e eu quero estar refletindo e rezando com vocês nesta semana, especialmente nessa expectativa da vinda do Espírito Santo. A igreja quer atualizar e quer que o mistério celebrado possa de fato acontecer no coração de cada fiel. Por isso, vamos refletir sobre os 7 dons e, é claro, pedindo o doador dos dons, que é o Espírito Santo. Cada dia nós teremos um momento inicial de oração, depois uma reflexão. A primeira parte dessa reflexão eu vou fazer uma consideração geral sobre os dons, depois o dom, cada dia sendo um dom, e concluímos fazendo uma oração pedindo que o Espírito Santo venha em nossos corações e nos conceda aquele respectivo dom. Então, como eu fiz hoje essa introdução, não vou hoje fazer a consideração geral sobre os dons e já passo a fazer a reflexão sobre o dom que escolhi para iniciar essa semana. É o dom do conselho. Eu estou utilizando também nessas reflexões um compêndio de ascética e mística, e diz o seguinte esse compêndio: o dom de conselho aperfeiçoa a virtude da prudência, fazendo-nos julgar pronta e seguramente, por uma espécie de intuição sobrenatural, o que convém fazer, sobretudo nos casos difíceis. Ou seja, esse dom do conselho aperfeiçoa a virtude da prudência. Pela prudência, analisamos, consideramos as opções, vemos os meios. O dom do conselho é algo mais rápido, é uma intuição, é um insight espiritual, dado pelo Espírito Santo, que nos faz optar por um caminho seguro, o caminho de Deus, o caminho indicado pelo Espírito. Nosso Senhor, capítulo 10, versículo 19 de São Mateus, disse: quando fordes presos, não vos preocupeis, nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento, vos será inspirado o que haveis de dizer. Exatamente, o Senhor prometeu que nos tribunais os seus discípulos teriam esse dom do conselho. E é exatamente isso que vemos nos Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João, presos pelo Sinédrio e ameaçados e proibidos de pregar em nome de Jesus, Pedro, com o dom do conselho, responde: cabe a nós obedecer a Deus e não aos homens. Portanto, o Senhor é fiel ao que cumpre, e o seu Espírito nos assiste. Se isso é numa situação limite de perseguição, mas também em tantas situações adversas, complexas da vida. Muitos santos, meus irmãos, tiveram esse dom em profundidade.
Só para citar o exemplo, Santa Catarina de Sena, ainda jovem, morreu jovem, ainda jovem, sem estudo, aconselhava príncipes, cardeais e até o Papa. Por esse dom maravilhoso de conselho. Portanto, esse dom é útil para a pessoa, mas é útil para terceiros. Muitas vezes somos convidados a aconselhar, somos colocados diante de situações que somos chamados a ajudar pessoas, dando bons conselhos a elas. Através desse dom, no plano pessoal, é possível colocar em prática aquilo que fala o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, e na carta aos Gálatas, capítulo 5, em sentido de deixar-nos guiar, conduzir pelo Espírito Santo. O dom do conselho é este socorro do Espírito Santo que nos faz intuir a direção que devemos seguir. É um dom muito importante, meus irmãos. Um dom muito importante. Pensemos também naquelas pessoas que têm responsabilidade sobre outras. Pensemos nos pais, nas mães, nos sacerdotes, nos superiores e superioras, nos diretores espirituais, como necessitam desse dom do conselho. Na verdade, cada fiel precisa profundamente do dom do conselho. Por isso, nos coloquemos agora em oração, pedindo esse dom. Todos os dias nós vamos fazer essa oração que vamos fazer aqui da coroa do Espírito Santo, porém, uma dezena delas. Apenas uma dezena da coroa. No caso, hoje, pedindo o dom do conselho. Iniciamos. Ó Deus, vinde em nosso auxílio. Vocês respondem, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No início, então, dessa dezena, rezamos pedindo o dom do conselho, o espírito de conselho. Vinde, espírito de conselho, fazei-nos dóceis às vossas inspirações e guiai-nos no caminho da salvação. Agora vamos rezar 10 vezes esta súplica. Eu digo, vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e vocês respondem, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vocês respondem, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo,
enchei os corações dos vossos fiéis. Oremos todos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Meus irmãos, minha irmã, nessa semana, vamos repetir essa jaculatória, também durante o dia. Essa jaculatória fácil, extraída da oração da igreja ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Amanhã retornaremos à nossa semana de Pentecostes com o segundo dia, refletindo e orando sobre mais um dos 7 dons do Espírito Santo. Que Deus abençoe você e sua família.